Muito bem, pessoal. Eu vou dar continuidade ao último vídeo que eu gravei lá no meu serviço, que foi uma inspiração muito importante, muito legal, entendeu? Que quando a gente medita, né, com carinho, com zelo, com desejo de realmente conhecer a Deus de fato, de verdade, Ele fala conosco. A gente não precisa de ficar buscando em pessoas, em coisas ou em qualquer outra coisa que não seja, né, a santa palavra de Deus. A gente não precisa ficar correndo atrás de, de revelações, de profetas, disso, de aquilo. Não, tá tudo disponível, bem aqui, ó, na palavra de Deus. E eu estava meditando agora há pouco nessa passagem, logo no comecinho do livro de Daniel. Eu vou resumir a situação para que esse vídeo não fique muito longo, tá bom? Aconteceu o seguinte: quando o Império Babilônio entrou em Jerusalém, entrou nas terras de Israel e saqueou, né, e trouxe o povo de Judá como cativos, o rei ele selecionou aqueles que eram mais sábios, aqueles que eram mais entendidos, entendeu? Para poder dar um tratamento melhor para essas pessoas no que diz respeito a conforto, no que diz respeito à alimentação, enfim. Só que esses três homens, Daniel, Hananias e, enfim, Misael e Azarias, são os amigos de Daniel, eles optaram, eles preferiram se, se guardar, se separar, se consagrar, manter a vida deles, né, em santificação para Deus, para o Deus que eles serviam, porque naquela terra da Babilônia, o que imperava lá era a idolatria a muitos deuses, a muitas entidades. Então, se porventura eles comessem algo que era oferecido a essas entidades, isso macularia, prejudicaria a fé deles, entendeu? Então eles preferiram, eles se sacrificaram, eles deixaram de se alimentar do melhor, né, das comidas mais gostosas, mais nutritivas, para se alimentar somente de legumes e beber água, só. Mas eles encontraram graça aos olhos de Deus. Deus ele viu nisso uma, uma fé, né, um zelo para com as coisas de Deus, né? Então isso lá no trecho mais à frente foi muito importante na hora de uma situação crítica que eles atravessaram. O rei Nabucodonosor ele foi atormentado por um sonho terrível. Só que na hora de falar o sonho, ele não se lembrava, fugia da mente dele. Mas aquilo ficava atormentando o interior dele, porque era todas as noites ele tinha esse sonho. Quando ele conseguia dormir, porque ele também não estava tendo dificuldades para dormir. Então o que ele fez? Ele chamou os sábios de todas aquelas regiões os caldeus, os adivinhos, enfim, todos aqueles que supostamente tinham o conhecimento, tinham a capacidade de interpretar e de adivinhar este sonho. Só que eles falharam, desgraçadamente. Eles falharam. E isso provocou uma fúria, um ódio no rei. E falou o seguinte, ó, a partir de agora eu quero que todos morram. Já que você não pode me ajudar, você quer me enganar, então você vai morrer. E deu um decreto. E nisso, Daniel e seus amigos estavam vivendo tranquilamente, estavam vivendo a vida deles normalmente, e de repente, do nada, aconteceu isso. Eles chegaram lá, o rapaz, ó, vim aqui para te matar. Imagine você, meu amigo, minha amiga, vamos fazer um exercício mental. Coloque-se no lugar de Daniel. O que você faria? Do nada, aparece alguém na tua porta falando assim, ó, a mando do presidente, a mando de uma pessoa poderosa aí, eu vim aqui para te matar, para tirar sua vida.
Como que você reagiria nessa circunstância? Como que você se portaria nesse momento? Você entraria em desespero? Você ia querer fugir, correr? O normal, o natural, né? Quando uma pessoa vê a sua vida ameaçada, ou ela faz duas escolhas: ou ela corre para fugir, ou ela luta. Não tem outra forma de reagir a uma circunstância como essa. Mas você vê que lá Daniel, como é que ele fez? Está aqui no livro de Daniel, capítulo 2, versículo. Vou ler a partir do 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: Por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Quer dizer, ele teve a capacidade de perguntar àquele que veio para tirar, para matar a ele, para tirar a vida dele. Ele teve, né, calma, tranquilidade para perguntar, mas por que tão de repente? Por que ele é tanta pressa para poder matar, para tirar a vida dos sábios? Por quê? Ele perguntou, ele questionou, quer dizer, ele usou a inteligência, ele usou a razão, né? Porque não tem nexo, não tem, como posso dizer, não faz sentido algum. Primeiro ele trata os sábios de uma forma muito bem, coloca os sábios numa posição privilegiada em relação ao restante do povo, e de repente do nada ele pede para matar. Não entendi. Por quê? Aí ele foi e explicou. Não, porque os sábios, as pessoas que estavam sendo alimentadas, que estavam recebendo esse tipo de tratamento, não foram capazes de resolver um problema que o rei estava tendo. Então ele se enfureceu e mandou matar. Isso que aconteceu. Aí Daniel falou: Ah, tá. Então foi isso que aconteceu. Então tá bom, pode deixar. Então fala o seguinte: pede pro rei esperar um pouquinho que eu vou resolver. Não, pode ir lá. Em outras palavras, né? Claro que não está escrito assim. Mas em outras palavras, pessoal, além dele ter uma calma, além dele ter uma paciência, além dele não se desesperar, não deixar o sentimento de pânico tomar conta dele, ele assumiu para si, ele trouxe para si a responsabilidade pela vida dele, dos companheiros e de todos os outros sábios daquele império, daquele país. Olha só, pessoal, como é a diferença entre uma pessoa que conhece a Deus, que busca a Deus, que tem uma intimidade com Deus. Ela reage exatamente dessa forma, de uma forma que, humanamente falando, não dá para explicar. Porque se a gente for agir com nossas emoções, é uma situação de fato desesperadora. Eu estava me vendo nessa situação e eu não sei se eu reagiria dessa forma. Eu confesso a vocês, entendeu? Eu não sei se eu teria esse sangue frio para chegar para uma pessoa que está apontando uma arma, uma espada para o meu pescoço, falando: Ó, eu vim aqui para te matar, porque eu estou cumprindo ordens para te matar. Eu vou falar: Ué, mas como assim vem me matar? Não entendi. Por quê? Quer dizer, a pessoa para diante do perigo para perguntar: por que tão repentinamente assim? Entendeu, pessoal? Então, depois que ele compreendeu a situação, ele falou: então tá bom, deixa comigo, eu vou resolver. Pode deixar essa parada, joga aqui nos peitos do pai que eu resolvo. Entendeu? E ele foi e fez isso. Ele buscou a Deus. E Deus, como não podia ser diferente, o atendeu. Vocês estão entendendo, pessoal? E isso me arremete àquela situação lá, novamente, das 10 virgens. A diferença entre as nécias e as sábias, as prudentes. Todas estavam relaxadas, tranquilas, dormindo, espiritualmente falando. Todas estavam tranquilas, até que de repente aconteceu alguma coisa, de repente do nada aconteceu algo. As prudentes já estavam assim, como Daniel. Poxa, mas como assim? Já chegou, tal? Elas já estavam preparadas, já estavam assim. A vida cristã, a gente tem que estar preparado, né, para toda e qualquer circunstância, para todas as situações boas e ruins também. Nós temos que estar preparados.
buscando, claro, sempre o melhor, buscando sempre, né, coisas boas para a nossa vida e para as pessoas próximas a gente. Porém, estarmos preparados para quando vir a rebordosa, para quando vir as ameaças, para quando vir as perseguições, precisamos estar preparados. E assim que estavam as virgens, lá na palavra que o Senhor Jesus contou no Novo Testamento. As prudentes, elas estavam tranquilas, calmas, como Daniel e seus amigos, estavam vivendo a vida deles normalmente, sabe? Estão lá lutando, trabalhando, sabe? Lutando para vencer os meus problemas cotidianos e de repente do nada acontece alguma coisa que ameaça a vida dele. Então ele teve aquela calma, aquela tranquilidade, aquela paz interior dele, porque ele sabia que Deus, o Deus que ele servia, o Deus que ele buscava, não permitiria com que ele fosse, né, morto, né? E ainda que fosse morto, ainda que chegasse lá e matasse ele sabia que Deus era com ele. Entendeu, pessoal? Então, essa é a fé que Deus procura, principalmente nos últimos dias. Essa é a fé que você não se desespera, não se deixa influenciar por notícias ruins, tá bom? Eu vou continuar em outro vídeo, tá certo? Eu vou ficando por aqui, mas eu peço a vocês, meditem sobre isso, pensem, que eu tenho certeza que Deus vai abrir a sua visão espiritual, tá bom? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus. Obrigado, pessoal.